16, 17 anos, nós ficamos sem pastor. E a nossa igreja ela tem um histórico assim, a Igreja Batista de Poá tinha um histórico de muitas brigas. E assim, era bem complicado. E era uma igreja assim, fria, né? E quando nós éramos jovens e estávamos no Ministério de Louvor, tinha um fogo queimando ali. E a gente, nos ensaios, a gente se reunia para orar e o Espírito Santo me lembrou disso. Que nós clamávamos assim com muito fervor, não parecia uma igreja batista, sabe? A gente clamava por um pastor, para que o Senhor mandasse um pastor para a nossa igreja, para nos guiar. E nós ficamos um tempo sem, nós orávamos, chorávamos, e o Senhor falava através de nós na hora do louvor. E o Senhor ouviu a nossa oração. Ele mandou para a nossa igreja um pastor, e ele era assim, totalmente diferente de tudo que a gente já conhecia, sabe? De pastores batistas. O nome dele era Milton. E ele era um pastor muito criativo, ele é meio assim na linha da Cris, sabe? Ele pregava usando livros, filmes, uma linguagem assim muito criativa, né, que despertava em nós o interesse. E ele nos levava para o cinema, para vocês terem uma ideia, isso lá em 2000, nas estreias do Senhor dos Anéis, por exemplo, todas as estreias, ele juntava todos que queriam e levava a gente ia junto para o cinema, assistir o Senhor dos Anéis. Ele nos ensinava o que aquilo queria dizer, né? Tinha um fundamento bíblico ali por trás. Nárnia também, ele lia todos os livros. E ele nos mostrou essa nova realidade, né, sobre o Espírito Santo. Ele também nos apresentou o movimento Vineyard na época. E ele nos levou, né, lá em 2001, nós fomos para Bauru, juntos, né, a maioria do Ministério de Louvor, para o congresso, para o lançamento do CD Venha Até a Hora. E ali, que eu lembro, aconteciam coisas que a gente nunca tinha visto, sabe? O mover do Espírito Santo, assim, que a gente ficava olhando, é claro, né? Não, mas achava aquilo incrível. As pessoas sempre iam na frente, sempre vinham pessoas orar por elas, e manifestação do Espírito Santo muito forte. E a gente achava aquilo incrível. E as músicas que ele trouxe, ensinou a gente, né? Músicas de muita intimidade com Deus, sobre o Espírito Santo. E foi isso que o Espírito me lembrou da minha juventude. Claro que várias coisas aconteceram até eu chegar aqui, né? Até eu chegar aqui à comunidade Esparta Brasil. Foi aqui que nós nos aprofundamos no conhecimento do Espírito Santo, tanto na prática, né, quanto no estudo mesmo. Tivemos vários estudos sobre o Espírito Santo. Nós estudamos um pouco no Catecismo, na Nova Cidade, também a Cris, no estudo de terça, fez uma série, né, sobre o Espírito Santo, que vale muito a pena assistir. Acho que o Fábio colocou lá no grupo, né? E é isso. Então, estou aqui para falar hoje sobre o Espírito Santo. Vamos lá. Mas assim, foi muito precioso, sabe? Estudar sobre ele de novo, porque foi muito íntimo e pessoal, assim, a revelação dele para mim, muito forte. E eu espero que ele me use para transmitir tudo aquilo que ele falou comigo, e que haja um tempo de mudança em nós, de transformação, como a Cris tem falado já há algum tempo. O tema da mensagem é o Espírito Santo como fonte de água viva. A Cris já deu um spoiler aqui. Eu quero ler com os irmãos João 7:37. No último dia da festa, o dia mais importante, Jesus se colocou em pé e exclamou: "Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz a Escritura, rios de água viva correrão do interior de quem crê em mim." Ele disse isso referindo-se ao Espírito que os que nele crescem haveriam de receber, porque o Espírito ainda não havia sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Edinho, coloca por favor o vídeo. A gente vai assistir um vídeo agora.
Se você for para um deserto, vai ver por que é um dos lugares mais mortais e inabitáveis no planeta. É seco e onde não tem água não tem vida. Essa é a imagem que vemos na página 2 de Gênesis. A história começa com um deserto seco e desolado. Mas Deus providencia uma nascente no deserto que se torna fonte de vida para plantas e animais. E é onde Deus coloca juntos um homem e uma mulher, para que a humanidade possa florescer e espalhar a vida do jardim. Exatamente. E essa fonte do jardim se torna um rio que flui para regar o mundo inteiro. E tem o suficiente para todo mundo. É tudo um presente de Deus. E isso é ótimo. Humanos em um lindo jardim. Mas parece que deram um jeito de arruinar tudo. Exato. Apesar de toda essa água que Deus forneceu, é como se eles ainda tivessem uma seca dentro deles. Essa é uma imagem da condição humana, como estamos sempre sedentos por mais. Mas mais do quê? Bem, nessa história, os seres humanos querem mais sabedoria para criar mais segurança e mais controle do jeito deles. E, tragicamente, isso só os deixa mais sedentos. E eles desconfiam um do outro. Então, eles acabam voltando para o deserto. Os seres humanos perderam acesso à água da vida. Por causa disso, eles não podem espalhar a vida de Deus pelo mundo. Então Deus precisa resgatá-los do deserto. Sim, como na história de Jacó. Seu esquema egoísta arruinou seus relacionamentos familiares. Então, precisa fugir dos seus problemas indo para o deserto. Mas lá, ele encontra um poço e conhece uma mulher. E é como o Éden, um homem e uma mulher juntos perto de uma fonte de água. Exato. Então, por meio de Jacó, Deus cria a família de Israel. E ele os convida a compartilhar sua própria vida, para serem seus parceiros em espalhar essa vida para os outros. E às vezes eles fazem isso. Mas no fim, eles lutam com a mesma seca da alma. Uma sede por mais poder e controle que os leva a um caminho de violência e autodestruição. Então eles se encontram em um novo deserto, escravos de outras nações. Todo esse esforço para saciar nossa própria sede do nosso jeito está nos matando. Sim, o profeta Ezequiel descreveu Israel no exílio como uma pilha de ossos secos espalhados em um vale deserto. Mas ele disse que um dia Deus vai derramar sua própria vida e presença, ou espírito, para regar a terra e criar um novo Éden e novos tipos de humanos. Pessoas que podem espalhar a vida de Deus para outros. Exatamente. E isso nos leva à história de Jesus. Certo. E tem uma história de quando Jesus vai até um poço que pertencia a Jacó. E assim como na história de Jacó, Jesus encontra uma mulher. E ele diz a essa mulher que não importa quanta água desse poço ela beba, sempre vai estar sedenta por mais. Então, ele oferece água que poderia saciar a sede dela para sempre. Ele não está falando da água do poço. Não, ele está falando da própria vida de Deus que vem por meio dele para nós, para satisfazer a nossa sede mais profunda. Por isso, mais tarde, Jesus diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Isso é legal, mas também é uma imagem estranha. Beber de uma pessoa. Verdade. Está conectada a outra imagem estranha que encontramos na história da sua morte na cruz. Um soldado romano enfia uma lança no lado de Jesus e sai sangue, mas também jorra água. Sim, é uma imagem mostrando como a morte de Jesus é fonte da vida. O próprio amor de Deus, que morre pelos seus inimigos, flui dele para o mundo. Depois que Jesus ressuscita dos mortos, vemos que ele envia o Espírito para os seus seguidores. Sim, para enchê-los da própria vida de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo disse que quando entramos na corrente do Espírito de Deus, o fruto do Éden começa a crescer em nós. Amor, alegria, paciência, bondade, amabilidade e domínio próprio. Pessoas assim podem criar coisas boas no mundo, que trazem vida para os outros. Sim, como pequenos riachos da vida de Deus que podem se unir e apontar para a bela cena que encontramos na última página da Bíblia. Existe um novo rio da vida. Sim, está fluindo de Deus em direção a uma criação renovada, trazendo vida a todos por onde passa. Onde não tem água, não tem vida. Estamos sempre sedentos por mais. Mais do que? Essas são duas frases que ele fala no livro, no vídeo, e eu quero que você guarde aí. Onde não tem água, não tem vida. Estamos sempre sedentos por mais. Mais do que? Vamos lembrar um pouquinho o que nós já aprendemos sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é um
Lá no livro Catecismo Nova Cidade, na pergunta 36, diz assim: o que cremos a respeito do Espírito Santo? Alguém lembra qual que é a resposta? Diz assim, que ele é Deus, coeterno com o Pai e o Filho, e que Deus o concede irrevogavelmente a todos que creem. Aqui fala sobre a divindade do Espírito Santo. Ele é a terceira pessoa da Trindade, igual a Deus, igual a Jesus. Né? Às vezes as pessoas têm uma ideia diferente do que é o Espírito Santo. Né? Como se houvesse uma hierarquia e Deus, né, estivesse aqui, o Jesus aqui e o Espírito aqui. Não, os três são iguais. Deus, são coeternos. E eles convivem em perfeita comunhão, né, na dança da pericorese, como nós já aprendemos. Eu vou falar alguns autores aqui, o que eles dizem a respeito do Espírito Santo. John Owen diz assim: o Espírito Santo não é um mero poder, mas uma pessoa que habita em nós e opera em nós para nos tornar conformes à imagem de Cristo. A.W. Tozer, ele diz assim: o Espírito Santo não veio para nos tornar mais religiosos, mas para nos tornar mais semelhantes a Cristo. Charles Spurgeon diz que o Espírito Santo é a fonte de toda a verdade e de toda a santidade. Sem ele somos nada. Martinho Lutero diz que o Espírito Santo não é uma espécie de vento impessoal, mas um consolador que habita em nossos corações, trazendo paz e alegria. E Billy Graham, ele diz assim: você não pode ser um cristão sem o Espírito Santo. Ele é a vida do corpo de Cristo. Então, além de ser Deus, ele também é pessoal, em todos os sentidos do termo. É interessante pensar assim no Espírito Santo, né, como uma pessoa, e que ele habita em nós, ele está dentro de nós, e nós podemos nos relacionar com ele, falar com ele, pedir o seu auxílio o tempo todo. Algumas coisas aqui que provam, né, que ele é pessoal em todos os sentidos. Isso também é lá do Catecismo Nova Cidade. Ele pensa, Isaías 11:2. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Romanos 8:27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Outra característica, ele experimenta afetos e sentimentos profundos. Romanos 8:26. Acho que é um antes. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras, com gemidos inexprimíveis. Ele tem vontade e faz escolhas quanto ao que é melhor para o povo de Deus e o que mais glorificará o Filho. Atos 16:7. Quando chegaram perto de Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. 1 Coríntios 2:11. Pois quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Ele se entristece quando pecamos. Isso é o que nós mais fazemos, não é mesmo? Entristecer o Espírito Santo. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Ele fala, Marcos 13:11. Quando vos levarem para vos entregar ao tribunal, não vos preocupeis com o que haveis de dizer. Falai o que vos for dado falar naquela hora,
porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ele também testifica. João 15:26. Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, esse dará testemunho acerca de mim. Ele encoraja. Atos 9:31. Assim, a igreja desfrutava de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor, e crescia em número pela coragem vinda do Espírito Santo. Ele fortalece. Efésios 3:16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito. E ele nos ensina. Lucas 12:12. Porque o Espírito Santo vos ensinará, na mesma hora, o que deveis dizer. É bastante coisa, né, irmãos? Que o Espírito Santo faz em nós. Tem mais aqui. O Espírito Santo na vida dos cristãos, ele nos vivifica e nos torna novas criaturas. Em João 3, de 5 a 8, diz assim: Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves o seu som, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. O Espírito mora em nós. Isso é incrível, né? 1 Coríntios 6, do 19 até o 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Pois fostes comprados por preço. Por isso glorificai a Deus no vosso corpo. Como estamos carregando o Espírito Santo, irmãos? Isso é tão sério, ele habita em nós. O Espírito é garantia, selo da nossa salvação e da nossa herança eterna. Efésios 1, 13, 14. Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. O Espírito nos capacita a viver uma vida santa e a crucificar a carne. Aqui não tem desculpa, né? Ele nos capacita a viver uma vida santa e a crucificar a carne. Gálatas 5, do 16 até o 25. Mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não consegues fazer o que queres. Mas, se sois guiados pelo Espírito, já não estão debaixo da lei. As obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza, a indecência, idolatria e feitiçaria, inimizades, rivalidade e ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus.
Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Amém? Aí você pode dizer, eu não consigo manifestar os frutos do Espírito Santo. O Espírito Santo ele te capacita. Não é por sua força. Você não vai conseguir mesmo, vai fracassar. Mas o Espírito Santo que habita em nós, ele pode nos fazer manifestar os frutos do Espírito e ter uma vida de santidade, crucificando cada dia a nossa carne, os nossos próprios desejos. O Espírito nos convence do pecado, do castigo e do juízo. João 16:8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito nos capacita para o serviço e edificação da igreja. 1 Coríntios 12, do 4 a 11. Esse texto aqui ele é bem interessante porque ele traz alguns dons espirituais. E lá no retiro nós tivemos um despertamento, falamos sobre os dons espirituais e algumas pessoas ficaram com dúvidas, né? Eu não sei qual é o meu dom. Então, presta atenção. Pode ser que esteja aqui nessa lista. Mas tem um que todos nós temos. Alguns, todos nós temos, né, Cris? Então, não tem desculpa. Eu não tenho esse dom. Pelo menos, esse você tem. Vamos lá. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus quem realiza tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o benefício comum. Porque a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, é dada a fé. A fé é um dom espiritual também. A outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar. A outro, a realização de milagres. A outro, profecia. A outro, o dom de discernir os espíritos. A outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação de línguas. Mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as individualmente conforme deseja. Amém? Identificou aí algum? É importante ressaltar, irmãos, que o propósito dos dons, eles não são para a exaltação pessoal, mas é para o bem comum da igreja e para a glória de Deus. E cada dom é importante e complementa o outro. O Espírito, ele desenvolve em nós os seus frutos. Nós já lemos, que é Gálatas 5, 22, 23, e acho que nós deveríamos saber isso aqui já decorado, quais são os frutos do Espírito, né? Mas um só, Gálatas 5, 22, Edinho. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O Espírito nos une como um corpo em Cristo. Efésios 4:6. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. A unidade também do corpo de Cristo depende do Espírito Santo. Então também não tem desculpa de falar que você não consegue amar o seu irmão. O Espírito Santo, ele nos capacita a amar uns aos outros e a viver em unidade. O Espírito nos dá poder de testemunhar. E esse aqui é o que eu falei, ele não está ali na listinha porque todos nós temos esse dom, nós recebemos esse dom quando nós decidimos seguir a Jesus. Quando Jesus nos aceita no reino dele,
É estranho falar, né? Aceitamos a Jesus. Não, Ele que nos aceitou no seu reino. E quando nós decidimos segui-lo, Ele coloca em nós o seu Espírito e nos dá esse dom aqui de sermos suas testemunhas. Está em Atos 1:8. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então vamos recapitular, foi bastante coisa, né? Então tudo que nós já aprendemos, tem mais coisas, tá, irmãos? Então acredito que vai ter vários sermões aí sobre o Espírito Santo. Recapitulando o que eu falei aqui, da parte, né, que eu trouxe. O Espírito Santo é Deus, Ele é coeterno com o Pai e o Filho. E Deus o concede irrevogavelmente a todos os que creem. Então todos nós temos o Espírito Santo. Ele não é um mero poder. Ele veio para nos tornar mais semelhantes a Cristo. Ele é a fonte de toda a verdade. Sem Ele não somos nada. Ele é um consolador que habita em nossos corações, trazendo paz e alegria. Ele é a vida do corpo de Cristo. Ele pensa, ele experimenta afetos e sentimentos profundos. Ele tem vontade e faz escolhas que glorifiquem o Filho. Ele se entristece quando pecamos. Ele fala, ele testifica, ele encoraja, ele fortalece, ele nos ensina, nos vivifica. Ele mora em nós, Ele é selo e garantia de salvação, Ele nos capacita a viver uma vida santa, Ele nos convence do pecado, do castigo e do juízo, Ele nos capacita para o serviço e a edificação da igreja. Ele desenvolve em nós os seus frutos, Ele nos une em um só corpo, Ele nos dá poder para testemunhar. O Espírito Santo na Bíblia ele é representado como fogo, como vento, né? Algumas passagens falam que ele é o óleo que ungiu alguns reis, né? Como Davi, e tantos símbolos que representam, né? Mas assim, o que ele falou comigo, a ênfase que ele me trouxe foi a água. E o que acontece ao corpo sem água? Eu vou ler, enquanto eu leio, o corpo aqui você pode entender como nós, a igreja, e a água é o Espírito Santo. Então, o que acontece ao corpo sem água? A água é essencial para praticamente todas as funções do nosso corpo, desde a regulação da temperatura até o transporte de nutrientes e a eliminação de toxinas. Quando eu li isso aqui, eu pensei, a temperatura é o fogo, né? Hoje eu fui sair de casa e meu carro é a álcool. E, meu Deus, ele não ligava de jeito nenhum. E ontem também, eu devia ter posto a gasolina lá na frente, né? Eu não coloquei. Eu sei. Mas é assim com a gente também, né? Às vezes a gente chega aqui na igreja, ao invés de a gente já chegar aquecidos, a gente chega frio. Nossa, pra pegar, né, Cris? Pra pegar é difícil. Por quê? Porque acha gasolina, né? Tem que ser a óleo, né? Tem que ser a gasolina premium, a melhor. Mas é isso, irmãos. Vamos, né, nos aquecer em casa. E a gente se aquece durante a semana inteira, não é? Todos os dias, para chegar aqui já pronto, já tá, virou a chavinha, já tá pegando fogo. A ex-batista. Então também o transporte de nutrientes, né? E a eliminação de toxinas, as toxinas do pecado. Então é essencial para a eliminação das toxinas. E os nutrientes é a palavra de Deus para nós, a revelação da palavra de Deus, para nós crescermos. Sem água, o corpo começa a apresentar sintomas de desidratação, que se agravam com o tempo. Sede intensa e boca seca são os primeiros sinais. Diminuição da urina, o corpo tenta conservar a água. Fadiga e tontura. O cérebro é afetado pela falta de hidratação.
confusão mental e desorientação. As funções cognitivas deterioram-se. Aceleração dos batimentos cardíacos. O coração se esforça para manter a circulação com o sangue mais espesso. Aqui são os nossos pastores, os nossos líderes. Quando a igreja está desidratada, eles têm que se esforçar mais para manter o corpo funcionando. Danos aos órgãos. A desidratação prolongada pode levar à falência de órgãos e, em casos extremos, à morte. É crucial lembrar que a hidratação é vital para a saúde. Não espere sentir sede para beber água, pois a sede já é um sinal de que seu corpo está começando a desidratar. Não espere sentir sede para se encher dessa água, que é o Espírito Santo. Tão vital. E vemos tantas igrejas morrendo por causa disso. Falta de água, falta do Espírito Santo. Quantos pastores desistindo? Acho que eu já falei do meu pastor, né? Da outra comunidade filhos da qual eu vim, e ele não é mais pastor. A água, como símbolo do Espírito Santo, representa, primeiro, vida e vivificação. É o mesmo texto que eu li em João 7, 38 e 39. A Cris também já leu esse texto hoje. Como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do interior de quem crê em mim. Assim como a água é essencial para a vida biológica, plantas, animais e seres humanos, o Espírito Santo é essencial para a vida espiritual. Ele é o agente divino que nos dá um novo nascimento, tornando-nos espiritualmente vivos. A água também é responsável pela purificação e limpeza. A água tem o poder de limpar e purificar fisicamente. Da mesma forma, o Espírito Santo atua na purificação do pecado e na santificação de nossas vidas. Ele nos lava da culpa e nos capacita a viver uma vida santa. Ezequiel 36, do 25 ao 27. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. Eu vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. Também vos darei um coração novo. A Cris também leu esse versículo hoje. Também vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vocês. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. O Espírito Santo, ele também traz refrigério e santificação. Em terras áridas, a água é a única coisa que pode saciar a sede e trazer alívio. O Espírito Santo sacia a sede espiritual da alma humana, que busca significado, paz e propósito. Ele traz consolo e refrigério em meio às aflições. Lá em João 4, 14, onde tem o encontro de Jesus com a mulher samaritana, ele fala isso, que... Coloca pra mim, é João 4,14. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Em Isaías 44:3, diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a sua descendência. Fertilidade e crescimento. A água também é essencial para o crescimento das plantas e para que a terra produza fruto. O Espírito Santo capacita o crente a crescer. Ele travou aqui. Então, fertilidade
maturidade e crescimento. O Espírito Santo capacita o crente a crescer espiritualmente e a produzir o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, tudo que nós já aprendemos. Manifestando o caráter de Cristo, nos tornando pequenos cristos. Nesse sentido, a água flui do crente. A água que flui do crente não é apenas para o seu próprio benefício, mas o torna uma fonte de vida e bênçãos para os outros. E por último, abundância e derramamento. A Bíblia fala em rios de água viva, como eu já li, João 7,38, e no derramamento do Espírito. Isso indica a natureza generosa e ilimitada da presença e da obra do Espírito. Ele não é dado em porções escassas, mas em plenitude. Onde não tem água, não tem vida. Estamos sempre sedentos por mais do que nós temos sede. Qual que é o diagnóstico sobre a nossa vida espiritual hoje? Como nós estamos? Estamos cheios do Espírito ou estamos como uma terra seca e árida, precisando urgentemente de água, porque senão vai morrer. Se nós pudéssemos medir a quantidade de água que há em nós, qual seria o resultado? Existe abundância, irmãos. Nosso Deus é tão generoso e não tem uma limitação, sabe? Tem pouquinho do Espírito para cada um, não. É ilimitado. Existe uma abundância do Espírito a ser derramado sobre nós. Mesmo que você já tenha bastante, tem muito mais do Espírito a ser derramado sobre nós. Ele é um rio a fluir, um oceano inteiro. Em um dos vídeos que a Cris dá aula, ela fala, né, que a gente fica só surfando em cima do oceano, mas na verdade nós deveríamos ter esse oceano inteiro dentro de nós, transbordando para o mundo, transbordando para outras pessoas. E essa é a plenitude do Espírito que nós tanto desejamos para nós e para a nossa comunidade. É isso, irmãos, foi isso que o Senhor ministrou no meu coração. E eu queria nessa hora que você pensasse aí como está realmente a sua vida. Você está precisando dessa água? Ouça Jesus falar nesta manhã. Todos aqueles que têm sede, venham à fonte, venham à fonte. O Espírito é essa água que pode trazer vida novamente onde há sequidão, onde há um vale de ossos secos. Que o Senhor não olhe para nós como Ele olhou para o povo de Israel e disse que eram como ossos secos espalhados. Que a vida do Espírito Santo possa fluir através de nós, na vida dos nossos irmãos, na vida daqueles que também convivem com a gente no nosso dia a dia. Nós podemos transformar o mundo em um lugar muito melhor se nós deixarmos o Espírito Santo nos usar, se nós abrirmos mão daquilo que nós desejamos e desejarmos ardentemente o Senhor, o Espírito do Senhor em nós. Não dá para mim dizer o que irá acontecer, mas se é algo tremendo, o avivamento que nós tanto desejamos, que nós tanto queremos, ele